Já o empréstimo de Thales Magno II vai fazer com que a operação se torne bastante cara. Será que vale a pena? O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também que Augusto Melo foi intimado pela polícia a comparecer para um depoimento e ele vai na condição de investigado, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Memphis Depay, o atacante holandês completou nessa quarta-feira 7 jogos internacionais pelo Timão sem qualquer gol marcado. O Corinthians perdeu por 2-1 para o Huracan em plena Neoquímica Arena. É hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia. É oficial, o Thales Magno fica até dezembro. Essa é a notícia positiva. A notícia ruim é que a permanência do atacante por empréstimo de 1 ano e meio vai custar bastante dinheiro. Estamos falando de 13 milhões e 400 mil reais por um atleta que não pertence ao Corinthians. Considero as cifras altas e a gente precisa voltar no tempo para entender um pouquinho desse contexto. Lá atrás, na metade do ano de 2024, quando o New York City aceita emprestar o Thales Magno para o Corinthians, fica combinado que ele jogaria no Timão por 1 ano. Se o Corinthians ficasse com o jogador em definitivo, não precisaria pagar pelo empréstimo e assumiria um custo de 13 milhões e meio de dólares. Como o Corinthians não fez essa opção de compra, vai precisar desembolsar 1 milhão e meio de dólares, que equivalem a 8 milhões e 400 mil reais. O empréstimo até dezembro vai custar mais 5 milhões de reais. Você soma 5 milhões aos 8 e 400 e chega a uma cifra de 13 milhões e 400 mil reais por um jogador emprestado por 1 ano e meio. Ainda que exista um desconto importante em caso de compra do Corinthians do Thales Magno no fim dessa temporada, estou para dizer para vocês que eu, na condição de dirigente corintiano, não gastaria quase 14 milhões de reais para o empréstimo de qualquer jogador. Importante lembrar que o Thales é bastante acima da média, mas nunca conseguiu se tornar um protagonista no Corinthians. São 37 jogos desde que ele chegou, com 8 gols e 4 assistências, só que dos 37 jogos ele foi titular em apenas 17, sendo reserva em outros 20. Só para arrematar em relação ao Timão, cerca de pouco mais de 500 mil torcedores já passaram pela Neoquímica Arena somente em 2025. Em 12 partidas, o Corinthians estabeleceu um novo recorde no futebol nacional, 30 partidas consecutivas com pelo menos 40 mil torcedores. Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo foi intimado pela polícia a prestar esclarecimentos por causa do escândalo envolvendo o contrato da VaideBet. Importante lembrar que ele, Marcelo Mariano, seu diretor administrativo, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, foram notificados nessa quarta-feira. E os 3 estão qualificados como investigados e não como testemunhas. Investigação da polícia que começou em maio do ano passado e já ouviu mais de 20 depoimentos diferentes. A decisão da polícia de deixar o presidente e seus principais diretores para serem ouvidos por último faz parte de um processo que tem como mote uma investigação severa contra eles. Posso apurar que a tendência é que esse inquérito seja concluído no fim do mês de abril ou no máximo no início do mês de maio, até porque recentemente os bancos que haviam sido intimados a mandarem extratos das contas dos citados, enfim, se posicionaram e enviaram tais documentos. No Corinthians tem muita gente assegurando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura terão problemas graves com a polícia e essa investigação pode determinar, inclusive, consequências bastante pesadas. Melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só te colocar que a tendência é que o Marcelo Mariano seja ouvido no dia 14 de abril, o Sérgio Moura no dia 15 de abril e o presidente Augusto Melo no dia 16 de abril, caso o VaideBet tenha como grande escândalo aquele pagamento da comissão no valor estratosférico para um laranja. Constatou-se que um indicado pelo Marcelo Mariano e pelo Sérgio Moura não havia participado de nenhuma negociação entre a VaideBet e o Corinthians. Inclusive o CEO da VaideBet esclareceu essa história e, para piorar, as remessas feitas pelo Corinthians
para esse laranja, depois foram enviadas parte delas para empresas ligadas ao crime organizado. Ah, só para completar, preciso contar que o Corinthians perdeu em sua estreia na Sul-Americana, derrota por 2-1 em casa, lá para o Huracan, jogo na Neoquímica Arena, mais uma vez estádio com mais de 40 mil pessoas, a 30ª partida consecutiva com mais de 40 mil pessoas e outra decepção em competição sul-americana. O Corinthians acaba de ser eliminado da Libertadores, na fase de pré-Libertadores, vai para a Sul-Americana e estreia com derrota na fase de grupos. O barulho em cima de Ramon Dias certamente vai voltar.